Drift, autocross, time attack e qualquer outra modalidade que você queira, esses carros conseguem performar. Isso é quase tudo sobre o Nissan Z. A Nissan chegou ao mercado americano nos anos 50, com carros muito modestos e relativamente pequenos. E todos esses pequenos carrinhos eram vendidos por uma marca chamada Datsun, que nada mais era do que uma estratégia para a Nissan. Caso eles não conseguissem performar bem no mercado americano como Datsun, eles voltavam como Nissan. E eles seguiram dessa forma até que tentaram uma abordagem um pouco diferente no final dos anos 50, quando eles apresentaram o seu primeiro carro esportivo no mercado americano. Um pequeno roadster conhecido como Fairlady. Nome esse que vinha de um musical da Broadway, que aparentemente o presidente da Nissan, quando assistiu, amou. Mas é claro que não por causa do nome, mas sim por ser um carro pequeno, com motor menor ainda. No mercado americano, ele não fez muito sucesso. Até que o chefe de operações da Nissan nos Estados Unidos correu atrás de desenvolver um modelo novo, que pudesse ser comercializado mundialmente. O carro tinha uma cara totalmente nova, desenvolvida para ser relativamente rápido e barato de se produzir. E foi apresentado no Japão como Fairlady Z. Um nome que, segundo o próprio presidente da Nissan, não pegaria muito bem no mercado americano. E foi por isso que ele foi vendido como Datsun 240Z. E o primeiro Z começou a ser vendido em 1969. Com um motor 6 linha de, adivinha só, 2.4 litros que entregavam 151 cavalos. E também contava com suspensão independente nas 4 rodas, algo que não era nada comum na época. O carro era bem confortável e tinha um preço bem acessível para a época. $3.600, o que convertido para hoje dá mais ou menos $26.500. E com um valor tão competitivo e tão acessível, as concessionárias Datsun estavam tendo dificuldade de manter o carro em estoque. Não porque o carro saía para passear sozinho, mas porque ele vendia muito. E também era bem fácil entender isso, na verdade, né? Porque nenhum carro nessa mesma faixa de preço entregava a performance que ele entregava. E os que entregavam custavam muito mais. Ele era o esportivo do povo. Até que em 1974, a Nissan apresentou o primeiro facelift. E o Z passou a se chamar 260Z. Adivinha por quê? Porque agora ele vinha com motor 2.6. Mas como o próprio ano já indica, ele entregava menos potência do que 2.4. E mais uma vez a crise do petróleo atacou, e junto com ela as novas leis de emissão de poluentes. Então, já que não podia ter mais potência, a Nissan optou por deixar o carro um pouco mais luxuoso. E também foi a primeira vez que o carro foi vendido na versão 2+2, ou seja, com banco traseiro. Só que o 260Z também não durou muito. E no ano seguinte, ele já foi substituído pelo 280Z. Nada mais era do que o 260 com um motor maior. Agora você me explica, por que eles não dão um nome pro carro? Por que o nome do carro tem que ser a litragem do motor? Faz sentido. Mas tá bom, né? A primeira geração do Z durou até 1978, quase 10 anos. E ele foi substituído pelo mais silencioso, mais lento e quase totalmente novo 280ZX, que carregava apenas o motor, o câmbio diferencial do 280Z. O resto era tudo. Só tinha um problema: o carro custava muito mais que a versão anterior, com o preço de entrada beirando os $10.000. Pra você ter noção do que isso quer dizer, o 240Z, quando foi lançado proporcionalmente, custava $6.300. E é claro que o novo 280ZX não chamou muita atenção. Na verdade, ele decepcionou muito os críticos e os entusiastas. E mesmo assim a Nissan demorou para fazer alguma coisa. E só em 1981, o esportivo que se escondia na pele de um carro de luxo começou a dar suas carinhas. Porque pela primeira vez na linha Z, o consumidor podia optar por uma versão com motor turbo, que entregava maravilhosos 180 cavalos. Esse conseguiu impressionar tanto que a revista Car and Driver considerou esse Z o Z mais Z desde que o Z foi lançado. E o 280ZX foi vendido até 1984, quando chegou ao mercado um Z totalmente novo. E um que você provavelmente já ouviu falar: o 300ZX, que não chegou sozinho e trouxe com ele o rebranding da marca Datsun, que agora passou a ser Nissan no mundo todo. E essa versão do 300ZX é totalmente anos 80. Um carro com linhas extremamente angulares por fora e por dentro todo digital. E além disso, ele também trouxe um motor novinho, um V6 3.0 de 200 cavalos. E é claro que ele manteve a opção do motor turbo. Chateou um pouquinho os puristas. Mas sabe quem que não ficou chateado? Quem comprou o carro e gostava de ter um interior confortável, uma boa performance. Um carro que chegou a vender mais de 70 mil unidades só em 1985. E uma geração que durou até 1990, quando a Nissan... Nissan... Os anos 90 são conhecidos como a época de ouro do mercado automotivo japonês por uma razão, né? E para começar a década em grande estilo, em 1990 a Nissan apresentou na plataforma Z32 o novo 300ZX. Um carro que fez um senhor sucesso, não só nas ruas, que elevou muito o nível do Z. Primeiro que ele foi desenvolvido todo em CAD, o que permitiu que a Nissan colocasse muita coisa embaixo daquele capô. E o V6 estava de volta, e dessa vez ele trouxe 4 amiguinhos com ele. 2 Turbo Garrett com 2 intercooler entregando 300 cavalos. E a Nissan conseguiu. Entusiastas, críticos e até os puristas gostaram do carro.
que ganhou o prêmio de carro importado do ano da revista Motor Trend e que ficou na lista dos 10 melhores da revista Car and Driver durante 7 anos que ele foi vendido. Esse novo 300ZX era um carro muito rápido e extremamente capaz. Tanto é que em 1995 ele bateu recordes de velocidade em Bonneville e era comparado ao Viper da época. Fora também que ele levou o título das 24 horas de Daytona e de Le Mans de 1994, ficando em primeiro lugar na classe GTS1 e em quinto lugar geral. Tanto que para deixar a classe GTS1 mais justa e mais competitiva, o limite de potência foi reduzido e a IMSA baniu o V6 biturbo. E a gente já sabe que quando bane é porque é bom. Só que nem tudo são flores e por causa da economia da época, o carro não ficou muito tempo no mercado americano. Quando ele foi lançado, as versões de entrada custavam mais ou menos $30 mil. E quando ele deixou de ser vendido em 1996, as mesmas versões chegavam a custar $50 mil. E pela primeira vez desde 1969, o mercado americano se viu sem um Z. Algo que não durou muito, quer dizer, mais ou menos. Porque em 1999 a Nissan apresentou o conceito do que poderia ser o próximo Z. Um modelo que foi bem controverso, que é fácil de entender porquê, né? Mas que deixou o mercado especulando sobre o novo Z. Até que em 2001 a Nissan finalmente acabou com o mistério e apresentou o novo 350Z, que já entrou em produção no ano seguinte. E depois do hiato no mercado americano, o novo 350Z era tudo que um Z precisava ser. Ele tinha um motor central dianteiro, capô grande, cabine pequena, tração traseira e era extremamente divertido de dirigir. E o preço base? $26 mil. O Z era um carro acessível novamente. E o 350Z era um carro extremamente capaz. Tão capaz que podia ser usado em diversas aplicações diferentes. Ele é tão aclamado por profissionais e amadores que corriam nas diferentes classes de autocross que em 2012 ele ganhou a própria classe. E nas mãos de Tanner Faust e Chris Forsberg, ele ganhou 3 campeonatos consecutivos da Fórmula Drift. Mas você sabe, né? Como tudo que é bom pode melhorar, te peguei, né, cara? Em 2008, a Nissan apresentou um Z totalmente novo, o completamente renomado 370Z. E aqui eu tenho que fazer uma confissão. Eu sempre achei que o 370Z fosse só uma versão um pouco melhor do 350Z. Eu não sabia que ele é um carro totalmente novo, tem medida diferente entre eixos, coisa eu não sabia. Até eu pesquisar para esse episódio. O 370Z era mais leve, tinha um entre-eixos menor do que seu antecessor e o novo motor V6 3.7 aspirado de 332 cavalos. Um carro que também acumula títulos na Fórmula Drift nas mãos do Chris Forsberg e que continua sendo vendido até hoje, por um preço base de $30 mil. Só que a história do Z não acaba por aí. Em 2020, a Nissan não apresentou um conceito novo. Eles apresentaram um protótipo, o novo Nissan Z Proto, ou 400Z. Com motor V6 biturbo, câmbio manual de 6 marchas, ele tem uma potência estimada em 400 cavalos. E está programado para começar a ser vendido em 2022. Com uma cara nova, que remete muito ao Z original e aos 300ZX que fizeram história nas pistas. A linha Z da Nissan não vai ficar para trás tão cedo e ainda se mantém forte no mercado. Entusiastas, críticos, até os puristas não podem negar que o Z é um carro excelente para qualquer aplicação. Uma linha que tem mais história e personalidade do que muito carro que roda por aí e que é porta de entrada para muita gente nesse mundo dos carros modificados. E isso foi quase tudo sobre o Nissan Z. Valeu por ter assistido até aqui, deixa seu like, comenta aqui embaixo qual carro você quer ver depois e qual a sua versão favorita do Z. Tamo junto, até a próxima, fui!